2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Antes de lermos o texto, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós pedimos agora a Tua instrução do céu a nós. Nós pedimos que o Senhor nos fale aos corações, ó Pai, para que nós saibamos a Tua vontade, saibamos mais de quem Tu és, mais do que o Senhor quer de nós. Nós pedimos que o Senhor abra os nossos ouvidos, abra os nossos corações, que o Teu Espírito, ó Pai, penetre em nossa vida, para que nós possamos honrar ao Senhor segundo a Tua palavra, não segundo os nossos corações. Nós oramos a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Diz assim o texto: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meus irmãos, a carta de Paulo a Timóteo é uma carta muito interessante, porque Paulo está ensinando a Timóteo, de certa forma, a ser pastor. Paulo está contando a Timóteo como é um pastor segundo o coração de Deus, como é ser aquilo que o apóstolo Paulo estava sendo. E quando Paulo instrui então a Timóteo, ele passa por assuntos essenciais para que Timóteo construa então na sua mente o que é a fé, do que se trata de fato o cristianismo, o que Cristo fez e o que a partir de então nós devemos fazer. Em certa altura do discurso de Paulo a Timóteo, da carta de Paulo a Timóteo, Timóteo sendo o aprendiz de Paulo, Paulo passa por um dos assuntos mais importantes, que é a fonte de todo conhecimento de Deus. Paulo não poderia deixar de passar por isso. Paulo não poderia deixar de passar por esse assunto tão essencial quando se trata de discipular ou de formar um pastor, um jovem pastor como Timóteo estava sendo formado. E essa verdade que Paulo conta a Timóteo a respeito da fonte de todo conhecimento de Deus é um ensino precioso para nós. É por isso que eu creio que na sua soberania Deus escolheu revelar isso a nós também, não só a Timóteo, para que nós soubéssemos o que é a palavra de Deus, qual o caráter da palavra de Deus. É por isso que esses dois versículos, de forma majestosa, nos contam o que é a palavra de Deus, de três formas. Esses versículos nos falam sobre a natureza da palavra de Deus, sobre a sua utilidade e, por fim, sobre a sua finalidade. A natureza, utilidade e finalidade da palavra de Deus. O apóstolo Paulo começa dizendo: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Isso o apóstolo Paulo fala um pouco antes, para que situasse Timóteo num assunto que ele iria introduzir, para que Timóteo soubesse que aquilo que havia de mais importante em sua fé, ou de conhecimento a respeito de Deus, que ele soubesse que aquilo já estava em seu coração. Então o apóstolo Paulo, de certa forma, estava ratificando aquele conhecimento. E na conclusão disso tudo, ele vai definir o que é a palavra de Deus, falando a respeito primeiramente da sua natureza. Verso 16: Toda a Escritura é inspirada por Deus. Esse ponto é essencial para nós. Esse ponto nos divide de muitas pessoas que se dizem cristãs, mas de fato não são, porque elas fazem algo terrível com a palavra de Deus. Eles acabam escolhendo partes da Bíblia para entender que aquilo é a Bíblia, e desprezando, portanto, outras partes, entendendo que aquelas partes não fazem parte da palavra de Deus. Mas o que o apóstolo Paulo está nos dizendo e afirmando categoricamente é que todas essas letras, todas essas páginas
cada parte dela, toda a Escritura é inspirada por Deus. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está nos afirmando que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia não é uma palavra de Deus, ou uma alternativa de onde nós podemos ouvir a voz de Deus, mas é a única. O apóstolo Paulo então nos ensina que essa Bíblia é a revelação de Deus. Durante a história da igreja, meus irmãos, nós temos diversos momentos em que isso foi desacreditado, em que as pessoas duvidavam disso. Então atrocidades aconteciam, coisas terríveis aconteciam, porque as pessoas começavam a entender que algumas pequenas partes da palavra de Deus, de fato, não faziam parte do que era a palavra de Deus, ou seja, o recado de Deus para os homens, a revelação de Deus para os homens. Então, num mundo em que quase todo mundo acreditava que a Bíblia podia ser recortada de várias formas, alguns homens corajosos, sendo tidos como homens que tinham uma fé talvez cheia de devaneios, mas esses homens com firmeza afirmaram que a Bíblia toda é a palavra de Deus, que a Bíblia toda configura a palavra de Deus, e talvez aquelas partes que nós não gostamos muito de ler também é a palavra de Deus. Aquelas partes que nós não entendemos muito, também é a palavra de Deus. É por isso que nós precisamos extrair daqui os princípios, os entendimentos, sabendo que isso é a palavra de Deus. Nós precisamos ter bem claro em nossas mentes, que se nós desejamos ouvir a voz de Deus, de alguma forma, só há uma forma: lendo a Bíblia. Abra a Bíblia, leia. Só assim você vai estar ouvindo a voz de Deus. Nenhum outro jeito é possível. Deus escolheu se revelar assim. Deus se revelou desse modo. É por isso que nós, quando abrimos a Bíblia, ouvimos a palavra de Deus. Crianças, vocês que estão aqui, vocês querem ouvir a voz de Deus? Já pensou nisso? Que coisa maravilhosa, ouvir a voz de Deus? Sabe o que você precisa fazer? Se você não sabe ler ainda, você chega para o seu pai e para o seu mãe e diz assim: pai, dê uma parte da Bíblia para mim. Pai, dê uma parte aqui. Eu escutei na igreja uma parte, você pode ler de novo para mim? Assim você vai escutar a voz de Deus, a voz de Deus que criou você, a voz de Deus que te salvou. É o único jeito de ouvir a voz de Deus. Ao passo, meus irmãos, que se nós desprezamos a Bíblia, se nós desprezamos a Escritura, em outras palavras, se nós não lemos a Bíblia, nós estamos desprezando a voz de Deus em nossas vidas. Estamos dando as costas ao único modo pelo qual Deus se revelou. E é por isso que nós precisamos constantemente estar em contato com a palavra de Deus. Constantemente é todos os dias. Constantemente é talvez em mais de um momento no dia. É tentar ler, entender e viver a partir daquilo. E falando em viver a partir daquilo, o apóstolo Paulo continua o texto dizendo o seguinte: primeiro ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, e ele diz assim: e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. E aqui então nós somos inteirados da utilidade da palavra de Deus, de que ela não é só inspirada por Deus, mas que ela é útil para algumas coisas. E quais coisas são essas? Útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Meus irmãos, a palavra de Deus, então, segundo o apóstolo Paulo está ensinando aqui, é como se fosse uma ferramenta que lapidaria a vida daqueles que a leem. Uma ferramenta que vai trabalhando naqueles que a leem, naqueles que têm contato com ela, e creem que ela é a palavra de Deus. Essa ferramenta, então, vai formando um homem que é ensinado, que é repreendido, que é corrigido, e que é educado na justiça. E a palavra de Deus tem essa utilidade e é absolutamente perfeita para isso. Existem muitas pessoas que buscam se aperfeiçoar ou buscam tentar ser pessoas melhores com outras fontes que não a palavra de Deus. E aí há muitas coisas que nós sabemos, como psicologia, filosofias e tantas outras coisas. Meus irmãos, quando nós fazemos isso, nós estamos entendendo que a palavra de Deus não é suficiente para fazermos de nós aquilo que Deus propôs que faria através dessa palavra. Portanto, meus irmãos, nós temos que entender que a palavra de Deus é absolutamente suficiente para formar em nós o caráter de Cristo. Eu queria dizer que você não precisa muito mais do que o caráter de Cristo para viver diante de Deus de forma digna.
para viver uma vida que glorifica a Deus. É por isso que nós, quando lemos a Bíblia, precisamos estar abertos para isso, entendendo que ela está nos ensinando, nos moldando, nos colocando nos moldes da palavra de Deus, nos moldes do próprio Deus. Há muitos, e eu já fui assim, talvez você um dia já foi assim, ou seja assim, que vão para a Bíblia querendo extrair dela algo que vocês procuram, que nós procuramos, e não algo que Deus fala. Nós não podemos tirar nada dela. Nós não podemos simplesmente tirar uma mensagem dela. A mensagem está lá. Nós temos que identificá-la. É por isso que muitos vão para a Bíblia, naquele dia meio triste, meio chuvoso, sombrio. Você está meio sozinho, então você vai para a Bíblia tentando achar uma palavra de conforto, tentar encontrar uma cena bonita, emocionante, de repente, de milagres de Jesus. Quando, meus irmãos, na verdade, a utilidade da Bíblia não é para confortar nosso coração, como menos assim. E para nos trazer emoção por algumas cenas bonitas. A utilidade da Bíblia, segundo o apóstolo Paulo: ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Mais do que nos emocionar com algumas histórias, meus irmãos, a Bíblia lapida o nosso coração, lapida o nosso caráter, nos ensina o que é ser digno diante de Deus. Mais do que nos contar algumas palavras de conforto, a Bíblia mostra o desconforto daquele que subiu numa cruz para que nós não subíssemos. Mostra o desconforto daquele que era o próprio Deus, que se fez homem, morreu numa cruz para que nós pudéssemos viver. É por isso que a Bíblia se torna útil, então, para nos moldar segundo o caráter de Cristo. Meus irmãos, depois do apóstolo Paulo nos falar a respeito da natureza da Bíblia, da sua utilidade, o apóstolo Paulo fala do seu fim, da sua finalidade, da sua razão, da intenção última pela qual Deus escreveu essa palavra através de homens, da intenção última pela qual Deus escreveu, compilou, conservou pelos séculos e trouxe até você essa palavra maravilhosa, a palavra de Deus, sobrenatural, viva, que é útil, que tem uma finalidade específica. Nós vemos na soberania de Deus uma conservação perfeita dessa palavra. As pessoas se interessam por movimentos que acabam, movimentos que passam. Existe um pesquisador, por exemplo, de forma muito interessante, diz o seguinte, que até uns 30 ou 40 ou 50 anos atrás, havia quase que obrigatoriamente um livro sobre o Holocausto na casa da maioria das pessoas que moravam na Europa, por exemplo, e até na América Latina. Principalmente aquelas pessoas que gostavam de ler, gostavam de se inteirar. Então o Holocausto nazista foi muito divulgado, as pessoas se interessavam por isso, e livros sobre isso passou a integrar as bibliotecas dessas casas quase que de forma obrigatoriamente. Passou-se 10, 20, 30 anos. E hoje eu desafio você a chegar na sua casa, ou chegar na casa do seu vizinho, ou na casa do seu amigo, e encontrar um livro sobre o Holocausto. Dificilmente você vai achar. Talvez na casa daqueles mais leitores, que tem livros antigos, mas dificilmente você achará. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a história é marcada por movimentos que nascem, crescem e sobem. Mas essa palavra que vocês têm na mão, essa palavra é sobrenatural por um motivo simples. Porque ela está nas nossas mãos, não há 20, 30 anos, nem 50, nem 100, nem 200 anos. Mas há décadas, centenas de décadas, há milênios que essa Bíblia está nas nossas mãos, e ainda está nas nossas mãos, e permanecerá nas nossas mãos. Por um motivo específico, porque nós somos bons em preservar as coisas? Não, porque Deus a conserva em sua soberania. Porque Deus a traz conservada, protegida de modificações, protegida de modificações do tempo, interações do homem. Deus a preserva para chegar até nós, como a palavra de Deus, como a sua voz específica. Meus irmãos, é tão triste pensar que Deus, de fato, preservou, conservou sua palavra pelos séculos para chegar até você, até as suas mãos, e de repente nós desprezamos essa palavra. Não faz sentido algum. Não faz sentido algum. Nós precisamos de fato dar a importância que ela tem.
como palavra de Deus, conservada pelos séculos, para que chegasse até nós. E a finalidade dela, como eu vinha dizendo, está aqui, a partir do verso 17. A Bíblia é inspirada por Deus, é útil para ensino, repreensão, correção e educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A fim de que o homem de Deus, aqui o homem é ser humano, mulher também. Às vezes as mulheres acham que escapam aqui, não escapam. Mulher também. As pessoas aqui que Deus chamou de ser humano, a Bíblia foi feita para tornar você perfeito e perfeitamente habilitado, perfeitamente habilidoso para toda boa obra. É por isso, meus irmãos, que nós temos que entender o amor de Jesus, a sua graça, da forma correta, sabendo que, mais do que amar as pessoas, Jesus mostrou com o seu amor o quanto Ele queria transformar essas pessoas, o quanto o seu amor nos transforma, nos muda, faz com que nós simplesmente sejamos outra pessoa, faz com que nós de fato nasçamos de novo e comecemos a viver uma vida conforme essa palavra. Isso não quer dizer uma vida absolutamente perfeita, mas quer dizer uma vida em busca da perfeição. Nós sabemos que a perfeição virá quando Jesus voltar a nos levar em glória, mas enquanto Ele não vier, nós vamos tentar honrar a Deus, vivendo da forma mais honrosa possível, mesmo que isso ainda seja cheio de falhas, mas nós lutaremos, nós tentaremos. É isso que a Bíblia nos chama. E esse caráter, meus irmãos, da Escritura Sagrada é importantíssimo, ele nos traz a transformação. Eu queria contar uma ilustração que talvez eu já tenha contado algumas vezes para os irmãos, mas eu gosto muito dela. Imagine que eu estivesse que pregar aqui no culto de hoje, só que eu chegasse atrasado. O culto começou, o coral começou a cantar, o Daniel falou, o Rogério falou, o Caetano falou, e nada do Brian chegar. O pastor já olha para o relógio bravo, pensando, puxa vida, será que esse seminarista deu um bolo na igreja? De repente, quando está quase acabando a oração do louvor, eu venho eles baforindo aqui correndo, suando, preocupado, branco de preocupação, subo no púlpito, pego o microfone e falo, meus irmãos, me perdoem. Me perdoem, eu peço perdão porque eu me atrasei por um motivo muito drástico. Eu vou explicar para os irmãos. Eu estava vindo lá de São Paulo e o meu pneu do meu carro furou. Furou, começou a desestabilizar o carro e fui para o acostamento. Fui para o acostamento, fui trocar o pneu. Me sujei todo, estou aqui com o terno e tal. Quando eu fui trocar o pneu, uma porta do pneu voou para o meio da estrada, no meio da Castelo Branco, aquele movimento e tal. E eu fui pegar a porta. A hora que eu baixei para pegar a porta, eu levantei. Quando eu levantei, um caminhão, mais ou menos a uns 80 km por hora, de sei lá, umas 200 toneladas, veio de frente, bateu de frente comigo, deu na minha cara. E aí foi isso, me peço perdão, foi um fato, um incidente, eu não tive como chegar rápido, eu peço para os irmãos, então vamos abrir nossas Bíblias. A conclusão que os irmãos iam tirar disso é a seguinte: o Brian é muito alterado, muito maluco, ou ele é muito mentiroso, porque é impossível que ele tenha um encontro com algo tão grande e não seja transformado em nada. É impossível que ele esteja em perfeito estado, um caminhão tenha batido na face dele, tão pesado, a tantos quilômetros por hora, e ele não tenha se transformado em nada. A minha pergunta, meus irmãos, é: o que é maior, um caminhão ou Deus? Se você de fato teve um encontro com Deus, o seu aspecto vai ser absolutamente transformado, de modo que as pessoas vão olhar para você e entender que ocorreu uma transformação drástica em sua vida. Tudo isso em decorrência da utilidade da palavra de Deus. É por isso que nós não podemos estar afastados das palavras nem por um dia sequer. Por isso que nós não podemos deixar de estar longe, aliás, deixar de estar perto dessa palavra diariamente. Meus irmãos, hoje no nosso culto musical, eu julguei propícia essa palavra, justamente por conta do caráter da reforma protestante, da qual nós somos herdeiros. Nós só existimos hoje como igreja que entende a palavra de Deus como ela é, igreja que estuda a palavra de Deus como ela é, porque
porque houve um dia homens que deram o seu sangue até a sua vida para dizer que essa era a palavra de Deus que está nas mãos de todas as pessoas. E algo muito característico da reforma protestante, primeiro que foi a sua divulgação da palavra de Deus. Antes, a Igreja Católica Romana medieval, naquele tempo, continha a palavra de Deus ao clero. Os únicos que tinham contato com a palavra de Deus eram os padres, os clérigos daquela época. O primeiro a traduzir uma Bíblia e pôr nas mãos do povo foi do clero. É por isso que nós, com essa iniciativa, e ela sendo reproduzida pelos séculos, temos uma palavra de Deus em nossas mãos. Glória a Deus por isso. Mas outra característica essencial da reforma é que a reforma cantava as Escrituras. Música para Lutero era pregação cantada. Música para Lutero era as Escrituras em métrica de música, cantadas e ensinadas assim. É por isso que na reforma nós temos uma mudança drástica do costume musical das igrejas. As igrejas antes da reforma cantavam somente o canto gregoriano. Os irmãos não conhecem isso. É uma coisa terrível. Tem gente que gosta, é uma coisa terrível. Você diz três palavras numa música inteira de 5 minutos. Acredite os irmãos se quiserem. É uma coisa mais ou menos assim. Vou falar: Deus é amor, uma música do canto gregoriano. Eu não sei como é o canto gregoriano, mas só para ilustrar para os irmãos. Esse Deus de amor em canto gregoriano seria mais ou menos assim. E assim, mais alguns minutos. Depois de alguns minutos, vinha a segunda sílaba. Aquela coisa terrível. É uma arte, uma bela arte, mas a igreja não serve. O canto gregoriano dentro de um culto é terrível. Você não comunica nada, você fica meia hora perdendo tempo ali com uma melodia sem sentido. O que Lutero fez diante do canto gregoriano? As pessoas estavam acostumadas com aquilo, as pessoas eram aprisionadas dentro da igreja católica, ouvindo aquela música, sem acesso à palavra. Lutero pôs a palavra na mão de Deus e compôs algumas canções, dentre elas Castelo Forte é o Nosso Rei, Espada e Bom Escudo. Se temos de perder, famílias vêm de trazer, se tudo se acabar, a morte em que chegar, com ele reinaremos. E assim por diante. E foi explicando as Escrituras em canção e colocando na mente das pessoas a Escritura pela música. É por isso que é essencial, meus irmãos, que tudo que nós cantamos aqui seja segundo a palavra de Deus. A música ensina, a música faz os irmãos gravarem em suas mentes a sua mensagem. É dito que na época da reforma, aqueles irmãos que adotaram a reforma protestante andavam pelas ruas cantando músicas como Castelo Forte e outras da época. Por isso que nós hoje temos a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, mais do que isso, de cantar as suas letras. Por fim, meus irmãos, eu quero que nós entendamos qual é a essência da palavra de Deus. E a essência da palavra de Deus, nós nunca podemos perder isso, é o próprio Cristo, é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o centro da Bíblia, a Bíblia é cristocêntrica. A sua história se resume em criação, queda e redenção. E o ápice dessa história, a redenção, é marcada pelo Senhor Jesus. É por isso que em nenhuma música sequer nós podemos deixar de citar o Senhor Jesus, de citar a cruz de Cristo, a sua salvação. Muitas músicas de hoje, isso é muito triste, falam de uma pessoa com muito amor, com muita gratidão, mas não dizem quem é essa pessoa. E às vezes parece que até essa música podia ser uma música de amor, de um esposo para uma esposa, de um esposo para um esposo. As nossas músicas precisam dizer que Jesus é o nosso Deus, que Ele morreu por nós, que Ele é o nosso Senhor. Deus decidiu lançar mão de mais de 100 autores para escrever essa palavra, para inculcar em suas mentes a palavra de Deus, para no tempo e na história lançar mão de contextos, para que esses homens confeccionassem, dirigidos pelo Espírito Santo, a voz de Deus em nossas vidas. E agora, meus irmãos, que nós temos essa palavra em nossas mãos, nós precisamos fazer tudo ao redor dela, inclusive nossas músicas, lembrando que o seu centro é Cristo Jesus. Então em nossa boca sempre haverá algo a respeito do Senhor Jesus, da sua vida, da sua morte. Por isso, meus irmãos, que nós, entendendo o que é a palavra de Deus,
precisamos viver segundo ela. Entendendo a sua razão, entendendo a sua natureza, a sua utilidade, nós precisamos viver segundo ela e no contexto de hoje precisamos cantá-la. Eu gostaria de chamar o coral aqui mais uma vez à frente, justamente para nós cantarmos a essência dessa palavra, para nós cantarmos o centro dessa palavra, o Senhor Jesus, a sua morte por nós, a sua cruz. Que nós sempre estejamos diante da palavra de Deus, jamais esquecendo que esta é a palavra de Deus em nossas vidas, que esta é a mensagem de Deus em nossa vida, que não há nenhum outro lugar no mundo onde nós possamos ouvir a voz de Deus. Portanto, que nós possamos ler, que nós possamos entender, que nós possamos agir segundo esta palavra, para que ela seja de fato nossa regra de fé e prática, não só na nossa confissão de fé, mas na nossa vida. Amém? Eu procurei por tantos meios justificar